o que é que a gente pode fazer para estar melhorando esse ciclo, né? Então a gente tem algumas técnicas. A primeira delas é o reaquecimento. O que é que consiste o reaquecimento? É você sair, né, o vapor sair da caldeira a alta temperatura e pressão, passar por uma turbina, né, de alta, uma turbina de alta pressão ou um primeiro estágio. Daqui, o que é que a gente faz? A gente reaquece esse vapor e aí passa pela turbina de baixa pressão. Então esse processo de reaquecimento melhora a eficiência do ciclo, melhora o trabalho líquido, melhora as condições de saída do fluido, né, de condensado na turbina, né, reduz a possibilidade de condensado na turbina. O que, é que a gente observa? Estado 1, entrado na turbina de alta pressão a 8 megapascais. Temos aqui o processo de expansão, a gente vai ter aqui ó, já a presença, né, formação de algum condensado nessa pressão aqui de 700 kPa. E aí o que é que a gente faz? A gente faz um reaquecimento até uma outra temperatura para depois fazer uma próxima expansão aqui, sendo que essa expansão, né, eu vou ter também uma geração de condensado, mas esse condensado está numa proporção bem menor do que se eu continuasse do ponto 2 até a pressão mais baixa aqui do ciclo, né? Então eu vou ter uma menor proporção de geração de condensado. A gente tem também as plantas supercríticas, que vão operar além do ponto crítico, principalmente com alguns fluidos que trabalham, né, que atingem esse ponto crítico com facilidade, como o dióxido de carbono, representado aqui. Então é uma opção, no caso do dióxido de carbono, de aproveitamento de energia térmica de baixa temperatura. Então a gente tem, porque ele vai atingir pontos críticos com temperaturas baixas. No caso do uso, né, da água, isso permite que a gente tenha um ponto crítico da água operando a 22 megapascais aproximadamente. A gente precisa, né, como já viu, aumentar a pressão de operação da caldeira para melhorar a eficiência desse ciclo. E aí a gente acaba operando com uma pressão acima do ponto crítico também para a água, chegando aí a 60 megapascais. E aí nessas pressões a gente consegue melhorar a eficiência do ciclo também. Então a gente tem também a opção de operar com plantas supercríticas, né? Plantas que vão operar em pontos acima do ponto crítico do fluido de trabalho. Uma outra técnica de melhoria de eficiência é a regeneração com aquecedores de água. E aí a gente pode ter aquecedores de água de alimentação abertos ou fechados. Nessa configuração, o que é que eu faço? Eu extraio parte de vapor do processo de expansão na turbina para fazer pré-aquecimento, né, da água, né, aqui a água líquida que já foi condensada, para reduzir, né, aquela faixa de calor sensível do gerador de vapor. Com isso, o que é que eu observo aqui? Ó? Vamos pegar aqui ponto 4 para 5, o bombeamento, né, da bomba 1 aqui. De 5 para 6, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aquecimento de água, né, com o vapor, com aquele vapor que foi extraído. Então esse aquecimento de 5 para 6, ele não ocorre lá diretamente no gerador de vapor, ele ocorre a partir, né, de uma troca de calor entre a água líquida e parte do vapor que é extraído da turbina de alta. De 6 para 7 a gente tem um novo bombeamento, e aí a partir de 7 para 1 é que a gente tem de fato o aquecimento na caldeira. Então a gente acaba economizando esse aquecimento de 5 para 6, que não ocorre diretamente na caldeira. A gente vai ter essa mesma opção, né, de fazer regeneração, só que agora com aquecedores de água de alimentação fechados, sendo que nesse tipo aqui a gente não tem mistura, né? Aquele que seria aquecedor de água de alimentação aberta, ocorre de fato uma mistura dos fluidos. Nessa situação não ocorre mistura do vapor com o líquido, o que ocorre é uma troca, né? Um trocador de calor, onde vai passar um fluxo, né, por dentro de uma tubulação de água e por fora vai passar um fluxo de vapor. E aí a gente vai ter a troca térmica e não uma mistura. Mas a condição é a mesma, é pegar no caso o vapor extraído, parte dele, né, de extração de vapor, para fazer aquecimento da água que vai para a caldeira. Então da mesma forma a gente economiza aqui esse aquecimento de 5 para 6. Ó.
a gente teria na caldeira de 5 até 1, então a gente economiza de 5 para 6 utilizando esse vapor que foi extraído. A gente vai ter aqui regeneração com múltiplos estágios, né, de aquecimento de água de alimentação. Então a gente pode fazer várias extrações aqui, ó. Então, em vários estágios, né? Então a gente faz uma extração, né, de parcial de vapor para um aquecedor fechado, uma outra extração para um aquecedor aberto. E aí a gente também pode estar meio que fazendo uma melhoria, né, tendo um menor operação da caldeira. Da mesma forma, a gente está fazendo aqui reaquecimento também, ó. Então a gente pode estar fazendo extração, reaquecimento, extração para aquecedor aberto, aquecedor fechado. Então a gente pode estar incorporando essas melhorias no funcionamento do ciclo. Existem outros aspectos aqui do ciclo Rankine para a gente encerrar. Entre eles, né, o uso da água, e essa água é uma água tratada, né, para reduzir os efeitos de incrustação em tubulações. Então ela é uma água demineralizada. Ela vai ter vantagens, né, porque ela é o principal fluido de trabalho para os ciclos a vapor. Ela é abundante, ela tem baixo custo, ela é estável quimicamente, não vai reagir quimicamente com outros materiais, como tubulações. Ela não é tóxica, tem um índice de baixa corrosão, né, desde que seja tratada, vai ter um alto calor latente nas pressões de trabalho, isso configura uma possibilidade de armazenamento de energia térmica, né, uma maior quantidade de armazenamento de energia térmica. E aqui está o ponto crítico dela, né, ela está aqui a 22 megapascais e 322 graus, isso é o ponto crítico da água. Ou seja, operando com pressões acima disso, a gente vai estar operando com um sistema supercrítico. E também, né, se estiver acima dessa temperatura, né, a tendência é que seja acima, né, do sistema supercrítico. A gente tem alguns aspectos como o desenvolvimento de ciclos Rankine orgânicos, né, baseado em fluidos de trabalho orgânicos como hidrocarbonetos. A vantagem deles é que eles vão ter um baixo ponto crítico, baixos pontos de evaporação para as pressões de trabalho. Então eles vão operar com pressões relativamente altas, porém com temperaturas mais baixas. Isso permite o quê? Que a gente consiga aproveitar fontes de calor de baixa temperatura, como gases de exaustão, vapor que está saindo, né, uma temperatura, vamos supor, de 200 graus, energia solar sem concentração, né, porque usando concentração a gente consegue atingir altas temperaturas, mas não usando concentradores, né, as temperaturas são mais baixas. O uso da energia geotérmica, né, que também é uma fonte de calor de baixa temperatura. A gente tem aqui também o desenvolvimento de ciclos binários, né, onde a gente pode combinar um ciclo a vapor de alta temperatura, alta pressão, com um ciclo orgânico que vai estar recuperando, né, energia térmica de baixa qualidade. Então a gente tem também essa opção de ciclo combinado. A gente encerra aqui, né, o tratamento dos ciclos a vapor. O próximo vídeo a gente vai estar fazendo a análise de alguma pesquisa recente associada a ciclos a vapor. E aí eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui no próximo